E aí, minha gente, sabe onde estamos hoje? Alguém adivinharia? Pois é, gente, estamos na zona norte do estado do Ceará, mais precisamente em Canidé, na terra aqui no Ceará de São Francisco. Pois é, gente, nossa reportagem especial veio aqui até o sertão de Canidé, um dos municípios brasileiros do estado cearense, localizado na microrregião de Canidé, né? Assim como temos a região aqui do Cariri, lá nós temos a região de Canidé, né? Que é a mesma região, né? Norte do Ceará. Bom, é um dos 10 municípios, né, cearenses mais populosos, né? Uma população aproximadamente aí de 78 mil a 80 mil habitantes, né, conforme estimativas do próprio IBGE entre 2018 e de 2020. A população de 2020 seria 77.244. Canidé, gente, é um município brasileiro do estado cearense, né, onde tem uma grande festa popular que todos nós conhecemos, né, que é o de São Francisco de Canidé. A religiosidade e o cotidiano da população estão intimamente ligados, né? Quanto mais nos meses de alto fluxo turístico, alimentado pelos romeiros advindos dos mais diversos lugares do Brasil, né? Que vem aqui na região, ou melhor, na cidade de Canidé, depositar sua fé e devoção nos vários locais de peregrinação considerados sagrados pelo visitante, como por exemplo aqui a estátua de Canidé e a Basílica de São Francisco das Chagas, né? Aqui na cidade encontra-se um gigantesco monumento com mais de 30 metros de altura, né? Uma via sacra, que faz parte do contexto, né, do turístico, um zoológico municipal e a Praça dos Romeiros, né? Que nessa praça tem um anfiteatro ao ar livre com capacidade para mais de 120 mil pessoas, ok? Um dos mais antigos, né, eventos religiosos do Brasil. Assim é considerada a festa de São Francisco das Chagas, que acontece todo ano de 24 de setembro até 4 de outubro, certo? No sentido figurativo, Canidé vem da palavra tupi-guarani, né? Canindé. E assim tem vários significados, tá certo? Um delas, além de ser do indígena, se dá para uma arara, né? E segundo o Paulino Nogueira, é uma espécie de arara de plumagem amarela chamada guacamaio ou piscitacídeo, né? Que é aquelas araras que nós conhecemos como as araras Canidé, tá certo? Sua denominação, né, de São Francisco das Chagas, ocorreu em 1914, né? A denominação oficial, a sua denominação era São Francisco das Chagas de Canidé, e desde 1914 passou a se chamar Canidé. Vamos falar um pouquinho da história de Canidé. Em 1817, Canidé se tornou um distrito, né, gente? Um distrito ainda com o antigo nome de São Francisco das Chagas de Canidé. Em 1846, né, o então município São Francisco das Chagas de Canidé tornou-se uma vila, né, sendo desmembrado uma parte, né, de Fortaleza e outra de Quixeramobim. Pois é, né, o canal Tavares Sênior também é história, né, não? Então, mais ou menos em 1919, segundo pesquisas, né, surge o primeiro distrito, né, que é aqui vizinho, Caridade. E em 1914, São Francisco das Chagas de Canidé foi elevado à categoria de cidade, né, com o nome que se encontra hoje. E no mesmo ano também são criadas várias outras cidades e distritos, né, como Jatobá, São Gonçalo da Caridade, né, enfim, outros distritos. Na questão do clima, aqui no município de Canidé, como em várias zonas cearenses, é um clima tropical, né? Com uma grande estação de seca. Hoje, por exemplo, aqui nós chegamos e está com 31 graus, muito quente, né? Tem aqui na cidade, né, algumas fontes de uns rios, faz parte da cidade das bacias de alguns rios, né? Dentre eles o rio Curu, né?
e Metropolitano, onde você tem os afluentes dos rios Canidé, Curu e Choró. Tá certo, gente? Os solos, a região aqui tem um solo muito seco, né? E não é muito calcífero, né? Que chama-se. São litólicos, né? São planassolos sólidos, né? E podzólico, um tipo vermelho amarelado. A administração municipal de Canidé, né? Foi instalada inicialmente em 1º de junho de 1947, certo, pessoal? O município, economicamente, ele vive do algodão, né? Algodão, agricultura, né? Também tem banana, milho, feijão. É um município que tem sua base, particularmente na base, na cultura religiosa e na cultura, né? Rural, né? Entre vários tipos. Também tem a pecuária, tem bovinos, tem suínos, né? Avícola e até agora a piscicultura e algumas indústrias, mas muito poucas, né? No território aqui nós podemos encontrar a ocorrência também de jazidas de berílio. Olha aí, gente, vocês sabiam? Pois é, esse berílio ele é empregado como pedra assim, semi-preciosa, né? Nas indústrias de equipamentos espaciais e nas usinas atômicas. Enfim, aqui o solo também tem vários minérios, tem outros minérios como calcário, né? Cianita, enfim, vários outros minérios. Pois bem, a cidade conta com uma linda e imponente estátua de São Francisco. Todos os visitantes que chegam se deparam com esse lindo e magistral monumento construído para atestar a fé do povo cearense e do povo brasileiro, né? O principal, falando nisso, gente, o principal evento cultural é sim a festa do padroeiro, né? Que é São Francisco das Chagas de Canidé, popularmente conhecida como a Romaria de Canidé, né? Uma das festas assim religiosas mais antigas do estado do Ceará. Um grande evento religioso no qual Canidé recebe todos os anos, né? Aproximadamente cerca de 2.500.000 romeiros franciscanos de todo o país, sendo a cidade com a maior romaria franciscana da América Latina, né? Não é que seja a maior romaria do Ceará, né? Nós temos aqui em Juazeiro o santuário, né? Não comparando, nada a ver, mas também uma festa grandiosa, assim como a Aparecida do Norte, né? Outro enorme maior santuário do Brasil. Então, ainda hoje aqui em Canidé é conduzida solenemente a grande imagem de São Francisco, né? Conhecida como Francisquinho, né? Na tradicional procissão do dia 4 de outubro durante a festa de São Francisco das Chagas. A cidade possui, como eu falei aqui, uma grande e vultuosa estátua de São Francisco de Assis, né? Que mede aproximadamente 31 metros de altura. É conhecida por sua tradição, né, na lida do homem e do gado, especialmente dos vaqueiros, tendo 4 de seus filhos conhecido como mestre da cultura tradicional popular do Ceará, mestre Dina, né, que é uma vaqueira também aboiadora, mestre Odete, o Shoa, que é com ervas medicinais, trabalha com ervas medicinais, e mestre Getúlio Colares, que é cineiro, né, e ainda tem o mestre Bibi, que é o escultor, que foi quem fez a estátua, esculpiu a estátua de São Francisco de Canidé, certo? O arquiteto começou esses trabalhos mais ou menos em 2005, por aí, né? Do trabalho de construção desse gigantesco monumento religioso, né? E veio terminar agora, assim, vários anos depois. Eu não sei precisar assim quanto tempo durou da construção até a finalização, mas passou de uma administração para outra, né? Como falamos, né, Canidé, São Francisco de Canidé, essa estátua ela tem aproximadamente 32 metros, né? A estátua de São Francisco é um monumento, né, que foi erigida no município aqui, pelo escultor mestre Bibi. É responsável também por várias outras estátuas monumentais, né, muito conhecidas, né, nesse mundo de estátuas grandiosas, né.
e foi inaugurado aqui em São Francisco 4 de outubro de 2005, inclusive maior do que o Cristo Redentor, né? A obra fez com que o município de Canidé possua o maior monumento de São Francisco do mundo, tá certo? Segundo dados, a imagem do padroeiro de Canidé ganhou revestimento com pastilhas, né? Essas pastilhas que nós chamamos de, como chama, pastilhas de cerâmica, tipo vitrificadas, né? Tamanho 2x2, né? E foram elas importadas da China. São 789 metros quadrados de ladrilhos, né? Com 2.250.000 peças, né? Desculpa, gente, são 2 milhões mesmo. A estátua tem 32 metros, são 2.250.000 peças, na cor marrom, que é a cor, né, da batina de São Francisco. Na construção realizada pela empresa, na época, né, foram utilizadas 18 toneladas de ferro e cerca de 3.000 sacos de cimento de 50 quilos. Isso são alguns dados da estátua de São Francisco, tá certo? O idealizador, como já falamos, né, da estátua foi o Dioclésio Soares Diniz, né, que é o mestre Bibi. Então, gente, na época da construção, né, suas obras foram iniciadas mais ou menos em 3 de junho de 2002. Naquela época, o investimento seria de aproximadamente 2 milhões, né? E certamente foi disponibilizado pelo Ministério de Esportes e Turismo, né, através da empresa brasileira da época de turismo Embratur, e pelo Programa de Infraestrutura de Turismo Prointur. Canidé recebe a segunda maior romaria franciscana do mundo, né, de acordo com a assessoria, né, de imprensa aqui do município. No entanto, a construção poderia ter começado muito antes, né, ainda na década de 90, quando o artista local, o Bibi, né, o autor, tinha um Cristo Redentor de 40 metros em Mar del Plata, né, na Argentina, esculpiu aqui a cabeça do santo. Só que o assunto esbarrou nas questões políticas, né, já que alguns prefeitos eleitos relutavam em dar continuidade ao projeto de outros, enfim. Mas o fato é que a estátua foi concluída, né? E hoje temos um grande monumento, um grande impulsionador do turismo cearense, né? Que é o município de Canidé, com suas romarias todos os anos, né? Olha que imagem linda lá no fundo do vídeo. Isso mesmo. A magnífica e imponente Basílica de São Francisco das Chagas de Canidé, né? A qual, né, se adiciona, né, a outros marcos ou ícones urbanos, né, que representam a cidade, né, como um todo. É um referencial sem sombra de dúvidas, né, e visita a cidade de Canidé, né. A Basílica, nas suas linhas, né, tem aí o marco, a mão, né, de construtores italianos, né. A Basílica de São Francisco das Chagas é o local, né, onde os rombeiros fazem seus agradecimentos, né, e pagam suas promessas. O templo é de estilo, digamos, gótico barroco, né, e suas paredes possuem uma espessura de chamar a atenção, gente, muito, muito largo. Esse templo, ou esse santuário, né, possui uma altura das torres de 25 metros, né, e quase 30 metros de largura, né, por 100 metros de fundo. Em sua história, esse monumento católico passou por várias reformas, né? Foi capela, matriz, né? E em 1925 foi elevada à categoria de Basílica Menor pelo Vaticano. O lugar, gente, onde foi edificado o Santuário de Canidé é sagrado para os peregrinos, né? Não somente pelo fato de reunir pessoas para o culto, mas porque o santo que lá se revela, né, para eles, para nós, como povo, como gente
que acreditem, né, que tem fé, é vivo, né, e confirma não só a sua presença, né, mas também o local, né, como sendo escolhido por ele, né, tá certo? Na basílica, os obreiros chegam vestidos de vestes, né, como é a tradição, vestes franciscanas, né, que a mortalha é um hábito, semelhante ao de São Francisco, né, de joelhos, a pé, e seu procedimento é irem rezando, com os olhos bem abertos, com sentimento de alegria e fé, né, e cheios de esperança e gratidão ao encontro da imagem que fica no altar central da basílica. Abaixo da imagem de São Francisco, os romeiros rezam de mãos postas, de braços abertos, né? Sentados nos bancos da igreja, ou mesmo deitados dentro do templo, descansando, o que revela uma dimensão de intimidade e confiança que os romeiros depositam em São Francisco, né? Em 1925, gente, a Santa Sé, né, Apostólica levou o santuário, como já foi dito antes, né, São Francisco das Chagas, a dignidade de Basílica Menor, né? Tem duas basílicas menores, essa de Canidé e aquela de Juazeiro do Norte, né? Lá no Ceará, também no Ceará. Essa solenidade aconteceu por ocasião do 7º centenário de morte de São Francisco. Na época, Dom Manuel da Silva Gomes, né, publica em Canidé as letras apostólicas de Pio XI, né, instalando a Basílica de São Francisco das Chagas. Tá certo? São Francisco, portanto, né, hoje a Basílica é nomeada e é Basílica Menor de São Francisco das Chagas. Colocando aqui um pouco da história da igreja, né, essa construção desse templo magnífico, em 1775, né, um sargento-mor português chamado Francisco Xavier de Medeiros se estabeleceu às margens do rio Canidé, né? E logo depois, assim, iniciou a construção de uma pequena capela, né, em honra a São Francisco das Chagas, que é o marco histórico e religioso de Canidé. A construção do templo atual foi encarregada ao arquiteto italiano Antonio Mazzini, tá certo? Destacam-se, portanto, os magníficos afrescos do pintor também italiano, viu? É o George Cal. Tá certo? Essa capela ficou pronta em 1796, né? Depois de várias disputas jurídicas e paralisações devido à seca dos 3 setes, né? Quem é mais antigo sabe, a seca de 1777 e também a seca de 1793. A primeira imagem de São Francisco é conhecida popularmente como Francisquinho, por conta do seu tamanho. Quando foi por volta de 1818, o povoado de Canidé, né, havia sido elevado à categoria de vila, quando também foi demarcado seu território às margens do rio, que nomeou o lugar, né? Sua fundação foi no dia 29 de julho de 1846. A basílica é, portanto, o coração do santuário, tá certo? Foi construída pelos frades capuchinhos e benta em 1915. É a matriz do povo de Canidé e o centro da romaria de milhares de devotos do milagroso São Francisco. A construção da igreja, dedicada a São Francisco das Chagas, foi iniciada em 1775, tá certo? O desenvolvimento da obra, como já falamos anteriormente, foi marcado por vários obstáculos, né? Como a seca, né? E posse de terras da igreja, né? Por outras pessoas lá, na época questões políticas, pelo Baixo Jaguaribe, né? Que mais tarde também vieram a doá-la ao santo. Em 1796 a obra foi concluída e inaugurada, né, tornando-se um local sagrado de devoção franciscana. Após a solicitação da comunidade canidense, né, em 1817, a capela foi elevada à matriz pelo então bispo de Pernambuco, Dom Frei Antônio de São José Bastos. Dessa forma, o povo ganhou a paróquia de São Francisco das Chagas, hoje Basílica Menor de Canidé. A cidade, gente, ela conta com 3 milhões de romeiros que visitam Canidé a cada ano. Então ela tem uma população aproximadamente, como falamos anteriormente, de 80 mil habitantes, tá certo?
onde 60% deles trabalham e sobrevivem das rendas provenientes dos comércios formais e informais, né, na Romaria de São Francisco, que são realizadas na semana de setembro, de 24 de setembro a 4 de outubro, né, que é dedicada ao santo padroeiro. Para os franciscanos, a Romaria move Canidé e sua economia. Canidé não pode viver sem São Francisco e nem a fé de seu romeiro, né? Segundo são palavras de um pároco, né, da paróquia lá de São Francisco. Pois bem, vamos falar um pouquinho aqui da Praça dos Romeiros, né, que também Canidé também é destinada aos Romeiros. A Praça dos Romeiros, ela começou a ser construída, parece-me que em junho de 1987 e foi inaugurada em outubro de 1989, né? Como sendo o maior anfiteatro a céu aberto do Nordeste e um dos maiores monumentos sacros do mundo. Antigamente era chamada de Cidade de Assis, fazendo alusão à terra natal de São Francisco. Imponente, majestosa, com seus jardins, corredores, né, e alamedas, a Praça dos Romeiros, onde acontecem os novenários dedicados a São Francisco. Ela conta com uma grande infraestrutura, unindo ainda um zoológico e um museu. A área de celebrações da praça foi projetada para acolher cerca de 110 mil pessoas, certo? O espaço ainda abriga boxes, né, de apoio, banheiros, né, altar de 20 metros, criptas, vestiários, capela de sacramento, uma torre, né, em formato assim de cruz, né, cerca de 30 metros, por aí, mais ou menos, que foi utilizada na visita do Papa João Paulo II, né, ao estado cearense. Recentemente recebeu melhorias, né, em sua estrutura e conta com uma obra realizada perto de meados de 2013. Os trabalhos foram acontecendo, onde fizeram a recuperação do piso, enfim, fizeram uma reconceptualização da parte de engenharia, de alvenaria, né, estrutura elétrica, enfim, tudo. E trocaram, inclusive, os alambrados superiores e fizeram melhoramentos, né, melhorias nos banheiros masculinos e femininos, bem como também da parte ambiental, né, com bordagem, capinagem, enfim, um trabalho totalmente dedicado ao bem-estar como um todo do romeiro que visita Canidé, tá certo? Sem se falar também que o local também é palco de eventos culturais, sociais e religiosos, né? Como, por exemplo, a coroação de Nossa Senhora, que é a imagem, né, em celebração solene do Natal do Senhor em dezembro, certo? Ainda, segundo frades, né, tudo começou quando romeiros trouxeram alguns bichos, né, para São Francisco. Os próprios romeiros vinham pagar suas promessas e traziam uns bichos, animais, né? E se viram obrigados a cuidar, os franciscanos se viram obrigados a cuidar desses animais. Então, no pátio da entrada para o convento de Santo Antônio foram colocados ali pequenos recintos, né, alguns animais, mas o local era inadequado. Então, em 1974 foi construído um pequeno zoológico, né, que é o Zoológico de São Francisco, em frente ao museu. Com a construção da Praça dos Romeiros, veio a ideia da construção de um novo zoológico. E a obra foi sim executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? E a Casa de São Francisco, sob a orientação do IBAMA, inaugurada em 13 de março de 1991. Tá certo? Em 1972, né, na história mostra que o Frei Lucas Dolly instalou um modesto museu para expor que, além da fé, os devotos deixavam na cidade. Funcionou na casa de servia de maternidade da Praça Cruz Saldanha, onde hoje funciona o Centro de Catequese, né? Aproximadamente em agosto de 1973, o novo museu foi inaugurado, né, possuindo uma exposição aproximada de 3.000 peças. Já em julho de 85 passou por reformas, né, ganhando assim a ampliação e destaque da história de São Francisco na arte nordestina. O Museu Regional de São Francisco, portanto, ou como queiram chamar, o Museu de Canindé, atualmente possui mais de 5.000 peças, né,
O local conta também com um importante acervo, né, que está aberto à visitação diariamente. Como reza a tradição, os romeiros trazem as mais exóticas peças de expressivo valor histórico, cultural e religioso. Campal aqui de São Francisco, na capela de São Francisco de Assis. E conforme reza a tradição, né? Agora, depois da nossa visita à Basílica e o pagamento de nossas promessas, estamos assistindo a Santa Missa, né? Já nos momentos finais da celebração, né? Que é um ritual que todo romeiro que aqui chega em Canidé cumpre, né? E nós não poderíamos deixar de ser diferente com a gente, tá certo, gente? Nós agradecemos aqui a todas as pessoas que nos ajudaram aqui nesse trabalho, né? E a todas as pessoas de Canidé, nossos agradecimentos a todas as pessoas que direto ou indiretamente contribuíram com informações sustentáveis, né? Para que esse trabalho pudesse ser feito, né? De forma objetiva, tá certo? Um grande abraço e nós terminamos essa visita a Canidé com essa lindo pôr do sol que a natureza nos presenteou hoje, né? Com a nossa visita a Canidé no interior cearense. A todos vocês, compartilha, curte e toca no sininho para fortalecer a nossa amizade. Forte abraço a todos, um abraço a Canidé, Ceará. Tchau, fui!